Andrew Carnegie. O poder do silêncio, que te torna intocável. A maioria das pessoas perde seu poder todos os dias e nem sequer percebe. Não porque são fracas, não porque faltam inteligência, mas porque reagem. Elas reagem a palavras, a opiniões, a desrespeito, a ruído. Entregam seu estado emocional a qualquer um disposto a provocá-las. E naquele momento tornam-se impotentes. Andrew Carnegie entendeu algo que quase ninguém hoje realmente compreende. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é controle. Silêncio é a arma mais perigosa que você possui, e a maioria das pessoas a joga fora sem pensar duas vezes. Antes de continuarmos, se você é alguém que quer disciplina emocional, se está cansado de se sentir esgotado, provocado ou arrastado para batalhas sem sentido, inscreva-se agora. Este canal é para pessoas que escolhem maestria sobre reação. Isto não é motivação, isto é reconstrução. E ao final deste vídeo, você entenderá por que os quietos sempre acabam vencendo. Vivemos em um mundo projetado para roubar sua atenção. Notificações, opiniões, críticas, comparações. Todo mundo quer acesso às suas emoções. As redes sociais transformaram reação emocional em moeda. Quanto mais irritado você fica, mais você se engaja. Quanto mais você se engaja, mais você é controlado. E no momento em que alguém pode perturbar sua paz, essa pessoa te controla, não sua agenda, não sua conta bancária, mas algo muito mais valioso, seu estado mental, sua energia, seu foco, o próprio combustível que determina se você sobe ou estagnar. Deixe-me contar algo sobre Andrew Carnegie que a maioria das pessoas não sabe. Quando ele tinha 13 anos, trabalhando em uma fábrica de algodão em Pittsburgh por $1,20 por semana, ele testemunhou algo que mudou sua vida para sempre. Um colega de trabalho, um homem com o dobro da sua idade, entrou em uma discussão com um supervisor. A discussão escalou. Vozes se elevaram. Ameaças foram feitas. E em questão de minutos, o homem foi demitido, escoltado para fora, substituído antes do fim do dia. O jovem Carnegie assistiu a isso e percebeu algo profundo. O homem que perdeu a paciência, perdeu todo o resto junto. Sua renda, sua dignidade, seu futuro. Tudo se foi porque ele não conseguiu se controlar por 60 segundos. Carnegie decidiu naquele dia que ele nunca seria aquele homem. Ele nunca entregaria seu poder a ninguém através da reação. E ele manteve essa promessa pelo resto de sua vida. Carnegie observou cedo na vida que as pessoas mais reativas são as mais fáceis de manipular. Se alguém pode te deixar com raiva, essa pessoa possui seu comportamento. Se alguém pode te provocar, essa pessoa dita seu estado mental. E Carnegie percebeu algo que mudou toda a sua trajetória. Poder verdadeiro não vem de dominação, vem de autocomando. A maioria das pessoas nunca aprende isso. Elas passam a vida inteira escravizadas às suas reações. Alguém as critica, elas se defendem. Alguém as desrespeita, elas retaliam. Alguém as desafia, elas explodem. E a cada reação, perdem um pedaço de si mesmas. Aqui está o que ninguém te conta. Toda vez que você reage emocionalmente a algo insignificante, você está se treinando para ser fraco. Você está condicionando seu sistema nervoso a ser frágil. Você está ensinando sua mente que circunstâncias externas controlam seu estado interno. E uma vez que esse padrão está estabelecido, você se torna uma marionete. Qualquer um pode puxar suas cordas. Carnegie se recusou a ser uma marionete, e essa recusa o tornou intocável. Deixe-me explicar a neurociência por trás disso, porque entender por que você reage vai te ajudar a parar de reagir. Dentro do seu cérebro, existem dois sistemas constantemente competindo por controle. O primeiro é sua amígdala, uma pequena estrutura em forma de amêndoa no fundo do seu cérebro. Este é seu centro emocional, sua resposta de luta ou fuga, seu mecanismo de sobrevivência primitivo. Quando alguém te insulta, critica ou ameaça, sua amígdala dispara. Ela inunda seu corpo com cortisol e adrenalina. Sua frequência cardíaca aumenta. Seus músculos ficam tensos. Sua visão se estreita. E nesse estado, você não está pensando. Você está reagindo. O segundo sistema é seu córtex pré-frontal. Ele está localizado logo atrás da sua testa. Este é seu cérebro racional. Sua mente estratégica. Sua capacidade de pausar, avaliar e escolher sua resposta. Mas aqui está o problema.
A amígdala é mais rápida. Ela evoluiu milhões de anos atrás para te manter vivo quando um predador atacava. O córtex pré-frontal é mais novo, é mais lento. E quando a amígdala assume o controle, o córtex pré-frontal fica offline. É por isso que as pessoas dizem coisas com raiva que não querem dizer. Por que tomam decisões que se arrependem? Por que queimam pontes de que precisavam? Porque naquele momento, elas não estão operando de sua inteligência mais elevada. Estão operando de seu instinto de sobrevivência mais primitivo. Carnegie entendeu isso intuitivamente, muito antes da neurociência poder explicar. Ele desenvolveu uma prática que o salvou inúmeras vezes. Quando alguém tentava provocá-lo, ele contava. Devagar. Silenciosamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quando chegava ao 10, a onda havia passado. Seu córtex pré-frontal voltava online, e daquele lugar ele podia responder com precisão ao invés de emoção. Você pode fazer o mesmo. Agora mesmo, comprometa-se com isso. Na próxima vez que alguém te provocar, antes de falar, conte até 10. Respire profundamente. Sinta a raiva. Reconheça-a, mas não haja sobre ela, e note o que acontece. A raiva não te possui mais. Você a possui. Agora, deixe-me contar como Carnegie subiu daquela fábrica de algodão para se tornar um dos homens mais ricos da história humana. Não porque falava mais alto, não porque argumentava mais, não porque se explicava. Ele dominou a não-reação. Ele entendeu que o silêncio é uma forma de guerra psicológica, e a maioria das pessoas não tem defesa contra isso. Em 1865, Carnegie ainda era relativamente desconhecido. Ele estava investindo em ferrovias, construindo conexões, aprendendo o negócio do aço. Mas ele não era rico ainda. Não era poderoso ainda. Era apenas mais um jovem ambicioso tentando fazer algo de si mesmo. Um dia, ele participou de uma reunião de negócios com vários industriais estabelecidos. Eram homens que haviam construído fortunas, homens que estavam acostumados a dominar salas, homens que falavam com autoridade e esperavam deferência. Um deles, um homem chamado Thomas Scott, fez um comentário dispensando uma das ideias de Carnegie. A sala ficou em silêncio. Todo mundo esperava que Carnegie se defendesse, que argumentasse, que provasse seu ponto, mas ele não o fez. Ele simplesmente assentiu. Sorriu levemente e não disse nada. A reunião continuou, e mais tarde, depois que todos haviam saído, Scott abordou Carnegie privadamente. Ele disse: "Você não me enfrentou lá dentro. Por quê?" Carnegie respondeu: "Porque você não estava errado. E mesmo que estivesse, argumentar não teria mudado sua opinião. Apenas resultados mudarão." Scott nunca esqueceu aquela resposta. E anos depois, quando Scott tinha o poder de elevar alguém, ele escolheu Carnegie. Não porque Carnegie era o mais inteligente, não porque era o mais agressivo, mas porque ele havia demonstrado algo raro: autocontrole. A capacidade de absorver críticas sem desmoronar. A capacidade de permanecer calmo quando o ego exigia reação. Aquela contenção abriu portas que a agressão nunca poderia. Carnegie acreditava que o homem que permanece calmo sob pressão automaticamente se eleva acima daqueles que não permanecem. Não moralmente, não espiritualmente, mas praticamente. O silêncio desestabiliza pessoas inseguras. Força-as a projetar, a se explicar demais, a revelar suas intenções. Quando você reage emocionalmente, você se expõe. Você mostra suas feridas. Você telegrafar suas fraquezas. Você dá ao seu oponente um mapa de suas vulnerabilidades, mas quando você permanece em silêncio, você observa. Você vê o que os outros perdem. Você nota os padrões, as contradições, o desespero sob a bravata. E observação cria a alavancagem. Deixe-me dar um exemplo real que demonstra isso perfeitamente. Em 1892, Carnegie enfrentou uma das greves trabalhistas mais hostis da história americana. A greve de Homestead. Sua usina de aço estava fechada. Os trabalhadores estavam furiosos. A imprensa estava o destruindo. Sua reputação estava sendo demolida em jornais por todo o país. Competidores estavam circulando, esperando que o conflito o arruinasse. Todo mundo esperava que Carnegie lutasse de volta publicamente, que emitisse declarações, que defendesse sua posição, que se engajasse na batalha da opinião pública, mas ele não o fez. Em vez disso,
Ele partiu. Ele foi para a Escócia. Ele se tornou inalcançável. Enquanto o caos explodia na Pensilvânia, Carnegie estava a milhares de quilômetros de distância, silencioso e imóvel. Seus gerentes lidaram com a crise. Seus advogados trataram das legalidades. Mas Carnegie, em si, não disse nada. E aquele silêncio deixou as pessoas loucas. Jornalistas não sabiam o que escrever quando não havia resposta. Críticos não sabiam como atacar alguém que não se engajava. Trabalhadores não sabiam como negociar com alguém que não estava presente. O silêncio criou um vácuo, e naquele vácuo, todos revelaram sua verdadeira posição, seu desespero, seus blefes, seus limites. Quando Carnegie finalmente retornou meses depois, a greve havia terminado, a usina reabriu, e ele ainda estava de pé, mais forte que antes, não porque ele venceu o argumento, mas porque ele se recusou a ter um. Foi impiedoso? Sim. Foi frio? Talvez. Mas foi eficaz. E Carnegie entendeu algo que a maioria das pessoas se recusa a aceitar. Nem toda batalha merece sua participação. Nem toda luta vale a pena lutar. E às vezes o movimento mais poderoso é simplesmente se remover da equação inteiramente. Se esta mensagem parece estar atingindo no momento certo, inscreva-se. Porque o que estou prestes a te contar vai mudar como você vê conflito para sempre. As pessoas que encontram este canal não estão aqui por acidente. Estão aqui porque estão prontas para parar de serem controladas por suas reações. E se esse é você, você está no lugar certo. Aqui está uma verdade que a maioria das pessoas nunca percebe. Nada frustra indivíduos inseguros mais do que alguém que eles não podem provocar. Quando você não reage, eles se sentem ignorados, sentem-se impotentes, sentem-se expostos, e esse desconforto revela tudo sobre eles. Pense na última discussão que você testemunhou ou participou. Quem perdeu o controle primeiro? Quem quer que tenha elevado a voz? Quem quer que tenha começado a se repetir? Quem quer que tenha recorrido a insultos ou ataques pessoais? Essa pessoa perdeu, não porque estava errada sobre os fatos, mas porque demonstrou que podia ser abalada. E uma vez que alguém sabe que você pode ser abalado, eles vão te abalar toda vez que precisarem se sentir poderosos. O silêncio remove o controle deles. Cria um vácuo. E os seres humanos não conseguem tolerar um vácuo. Estamos psicologicamente programados para preencher silêncio com som, com explicação, com justificativa. É por isso que interrogadores usam silêncio como arma. Eles fazem uma pergunta, depois esperam. E a maioria das pessoas, incapazes de suportar o desconforto, preencherá aquele silêncio com informações que nunca pretendiam revelar. Carnegie usou isso impiedosamente em negociações comerciais. Ele se sentaria em frente a homens que queriam intimidá-lo, homens que elevavam suas vozes, homens que faziam ameaças, homens que batiam em mesas e faziam ultimatos. E Carnegie não faria nada. Ele não interromperia, não se defenderia, não estremeceria. Ele simplesmente ficaria ali, calmo e silencioso, esperando. E toda vez, aqueles homens eventualmente se exauririam. Eles ficariam sem energia. Sua raiva queimaria todo o seu combustível. E naquela exaustão, despidos de sua fanfarronice e bravata, eles revelariam sua verdadeira posição, suas necessidades reais, suas restrições verdadeiras. E uma vez que Carnegie tinha aquela informação, a negociação estava terminada. Ele já havia vencido. A pessoa que fala menos força a outra a revelar mais. E esse desequilíbrio é poder, não poder barulhento, não poder agressivo, mas o tipo de poder que não precisa se anunciar. O tipo de poder que simplesmente é. Deixe-me te contar sobre outro homem que entendeu esse princípio profundamente. Marco Aurélio, imperador romano, filósofo estoico. Um dos homens mais poderosos da história humana. Ele escreveu em seu diário privado, suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Marco Aurélio governou um império. Comandou exércitos. Tinha autoridade para executar qualquer um que o desrespeitasse, mas ele não precisava, porque ele entendeu que poder verdadeiro é interno, não externo. Quando senadores o criticavam, ele ouvia em silêncio. Quando conselheiros questionavam suas decisões, ele considerava suas palavras sem raiva. Quando inimigos o zombavam, ele permanecia imóvel. Não porque não se importava,
mas porque ele havia dominado a única coisa que a maioria das pessoas nunca domina: a si mesmo. Há uma história sobre Aurélio que ilustra isso perfeitamente. Um senador, embriagado de vinho e arrogância, o insultou publicamente durante um jantar de estado. Chamou-o de fraco, questionou sua liderança, zombou de seus interesses filosóficos. A sala ficou em silêncio. Todo mundo esperava que o imperador respondesse com fúria, que mandasse prender o homem, que fizesse um exemplo dele. Mas Marco Aurélio não fez nada. Ele simplesmente olhou para o senador, sorriu levemente e voltou para sua refeição. O senador, roubado de seu momento dramático, deixou o jantar envergonhado. E no dia seguinte, Aurélio lhe enviou uma mensagem privada, não uma ameaça, não uma repreensão. Apenas uma nota simples que dizia: "Espero que sua cabeça esteja melhor hoje do que seu julgamento estava ontem à noite." Aquela resposta causou mais dano do que qualquer punição poderia ter causado, porque demonstrou controle completo, imunidade completa à provocação. E todos que testemunharam entenderam que estavam na presença de alguém verdadeiramente poderoso. Você pode desenvolver essa mesma imunidade, mas requer prática, requer intencionalidade e requer entender que o silêncio não é passivo, é ativo, é uma escolha, é uma demonstração de força. Aqui é onde a maioria das pessoas entende mal esse conceito inteiro. Elas pensam que silêncio significa que você não se importa, que desapego é igual a apatia, que não reação é o mesmo que fraqueza ou passividade. E isso é perigosamente errado. Isso não é sobre suprimir emoção, isso não é sobre fingir que você não sente. Isso não é sobre se tornar um robô sem emoções. Você ainda sente raiva, você ainda sente dor, você ainda sente decepção, frustração, traição, mas você não permite que essas emoções ditem seu comportamento. Há uma diferença massiva entre sentir algo e ser controlado por isso. Pense dessa forma. Emoções são dados, são informação, são sinais do seu sistema nervoso te dizendo que algo requer atenção. Raiva te diz que um limite foi cruzado. Medo te diz que há uma ameaça percebida. Tristeza te diz que algo importa para você. Esses são sinais valiosos. O problema não é senti-los. O problema é reagir a eles antes de ter processado o que eles estão te dizendo. Carnegie treinou a si mesmo para pausar. Não para sempre. Não indefinidamente. Apenas o suficiente para criar espaço entre estímulo e resposta. E naquele espaço, clareza aparece. Opções se tornam visíveis. Estratégia emerge. Você passa de reativo para responsivo. De controlado para no controle. Deixe-me dar uma técnica prática que você pode usar imediatamente. Chama-se Respiração 478. Quando você se sentir provocado, quando aquela onda de emoção bater, respire devagar pelo nariz por 4 contagens. Segure essa respiração por 7 contagens. Depois expire devagar pela boca por 8 contagens. Repita isso 3 vezes. O que isso faz fisiologicamente é ativar seu sistema nervoso parasimpático. Este é seu modo de descanso e digestão. Ele contrabalança a resposta de luta ou fuga. Abaixa sua frequência cardíaca. Diminui seu cortisol. Traz seu córtex pré-frontal de volta online. E de repente, você pode pensar claramente de novo. Você não está mais sequestrado pela emoção. Você está de volta ao comando. Carnegie não conhecia a neurociência por trás disso, mas ele praticava algo similar. Ele respirava, contava, pausava, criava espaço. E aquela disciplina, repetida milhares de vezes ao longo de décadas, se tornou sua maior vantagem competitiva. Agora deixe-me abordar algo com que as pessoas lutam. O medo de que o silêncio seja interpretado como fraqueza, que se você não se defender, as pessoas vão pensar que você é um capacho, que se você não reagir, está deixando as pessoas te desrespeitarem. Aqui está a verdade. Pessoas fracas são barulhentas. Pessoas inseguras precisam se provar constantemente. Pessoas que não têm nada a perder fazem mais barulho. Mas pessoas poderosas, pessoas verdadeiramente poderosas, se movem diferentemente. Elas não precisam anunciar sua força. Não precisam defender sua posição. Não precisam de validação de ninguém. Deixe-me contar sobre Abraham Lincoln. 16º. Presidente dos Estados Unidos. Liderou o país através de sua guerra mais sangrenta. Enfrentou críticas ao contrário de quase qualquer líder na história. Metade do país o odiava. Jornais o chamavam de tirano, um macaco,
um tolo incompetente. Seus próprios membros de gabinete trabalhavam contra ele. E ainda assim, Lincoln raramente respondia a críticas publicamente, mas ele tinha uma prática secreta. Ele escrevia o que chamava de cartas quentes. Quando alguém o atacava, quando raiva e frustração se acumulavam, ele se sentava e escrevia uma carta. Uma carta brutal, honesta, sem filtros, dizendo exatamente o que pensava. Ele derramava toda a sua raiva no papel. E então, ele colocava a carta na gaveta de sua escrivaninha e nunca a enviava. Anos após sua morte, historiadores encontraram dúzias dessas cartas. Cartas para generais que o haviam falhado, cartas para políticos que o haviam traído, cartas para jornalistas que o haviam caluniado, completamente escritas, completamente endereçadas, nunca enviadas. Por quê? Porque Lincoln entendeu que o ato de escrever liberava a emoção. Dava-lhe uma maneira de processar o que estava sentindo sem danificar relacionamentos ou piorar situações. Ele obtinha a satisfação de se expressar sem as consequências de agir sobre isso. E aquela disciplina, aquela capacidade de sentir completamente, mas agir estrategicamente, o tornou um dos líderes mais eficazes da história. Você pode fazer o mesmo. Quando alguém te provoca, quando você sente o impulso de enviar aquele texto raivoso, aquele e-mail cortante, aquela resposta defensiva, escreva. Escreva tudo o que você quer dizer. Não se segure, mas não envie. Salve como rascunho. Volte a ele em 24 horas. E em quase todos os casos você perceberá que não quer mais enviá-lo. A emoção passou. A clareza chegou. E você acabou de se salvar de danificar algo que importava. Pause por um momento. Quero que você pense sobre a última vez que reagiu emocionalmente e depois se arrependeu. Talvez você tenha enviado uma mensagem que gostaria de poder retirar. Talvez você tenha dito algo com raiva que danificou um relacionamento. Talvez você tenha tomado uma decisão baseada em emoção que custou dinheiro, tempo, respeito ou oportunidade. Pense naquele momento, sinta-o, e agora comprometa-se com algo diferente. Digite silêncio nos comentários se você está escolhendo controle sobre reação de agora em diante, porque declarar publicamente torna isso real, torna um compromisso, não apenas um desejo. Agora vamos falar sobre algo que Carnegie entendeu profundamente, mas raramente falou publicamente: o poder de se mover em silêncio. Anunciar seus planos convida resistência. Explicar-se convida julgamento. Defender sua visão convida dúvida. Poder se move quietamente. Os indivíduos mais fortes não se explicam demais. Não buscam validação antes de agir. Não anunciam seu próximo movimento. Eles constroem em silêncio. Melhoram em silêncio. Sobem em silêncio. E quando resultados aparecem, nenhuma explicação é necessária. É por isso que o sucesso frequentemente parece repentino para os outros, mas nunca para a pessoa que o alcançou. Carnegie não disse às pessoas que iria dominar a indústria do aço. Não anunciou sua intenção de se tornar um dos homens mais ricos do mundo. Não transmitiu seus planos. Ele trabalhou quietamente enquanto outros falavam. Construiu sistematicamente enquanto outros debatiam. Acumulou poder enquanto outros argumentavam sobre quem o merecia. E quando as pessoas finalmente notaram, já estava feito. O império já estava construído. A riqueza já estava acumulada. A influência já estava estabelecida. Há uma razão profunda para isso. Quando você anuncia seus planos prematuramente, você dispara a resistência. Nem sempre intencionalmente, mas as pessoas projetarão suas limitações sobre sua visão. Elas dirão por que não funcionará. Por que é muito arriscado. Por que você não está pronto. Por que alguém já tentou e falhou. E se você não for cuidadoso, a dúvida delas se torna sua dúvida. O medo delas se torna sua hesitação. A limitação delas se torna seu teto. O silêncio protege sua visão. Mantém sua energia focada na execução ao invés da explicação. Impede você de desperdiçar tempo defendendo o que ainda não precisa de defesa. Porque aqui está a verdade brutal. As pessoas não discutem com resultados. Elas discutem com potencial. Debatem possibilidades. Questionam intenções. Mas quando você mostra o produto acabado, a conversa acabou. Pense em Steve Jobs. Quando ele estava desenvolvendo o iPhone, ele não o anunciou ao mundo. Não explicou sua visão em entrevistas. Não vazou detalhes para gerar hype. Ele o construiu em segredo absoluto.
Mesmo seus próprios funcionários não sabiam o que estavam construindo, a menos que absolutamente precisassem saber. E quando ele finalmente o revelou em 2007, o mundo mudou da noite para o dia. Se ele tivesse anunciado o conceito do iPhone anos antes, o que teria acontecido? Competidores teriam copiado, investidores teriam questionado, críticos teriam zombado, Nokia, BlackBerry, Microsoft, todos teriam começado a trabalhar em suas versões imediatamente. Mas porque Jobs se moveu em silêncio, ele tinha anos de vantagem. E quando qualquer um percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Você tem a mesma oportunidade. Não com tecnologia que muda o mundo necessariamente, mas com suas próprias metas, seus próprios projetos, sua própria transformação. Escolha uma coisa que você genuinamente quer alcançar nos próximos 6 meses. Algo significativo, algo que mudaria sua vida, e não conte a ninguém. Não aos seus amigos que podem duvidar de você. Não à sua família que pode se preocupar com você. Não às redes sociais onde você pode performar por validação. Apenas trabalhe nisso em silêncio completo. E observe o que acontece. Você encontrará reservas de foco que não sabia que tinha. Encontrará clareza que não podia acessar quando estava performando para outros. Encontrará motivação que não depende de aplausos externos. E quando finalmente revelar o resultado, ele falará mais alto do que qualquer anúncio jamais poderia. Deixe-me contar sobre a economia da atenção no mundo moderno, porque é aqui que a maioria das pessoas está sendo destruída sem nem perceber. Plataformas de redes sociais não são serviços gratuitos. Você não é o cliente, você é o produto. Sua atenção está sendo vendida para anunciantes. E essas plataformas contrataram os melhores psicólogos, os melhores neurocientistas, os melhores engenheiros comportamentais para projetar sistemas que mantêm você engajado. Como eles fazem isso? Provocando emoção, particularmente raiva. Raiva é a emoção mais engajadora. Ela gera cliques, gera comentários, gera compartilhamentos. Quando você vê algo que te deixa com raiva, seu cérebro libera dopamina. Você se sente compelido a responder, a corrigir, a argumentar, a provar que alguém está errado. E no momento em que você faz isso, o algoritmo te recompensa. Ele mostra seu comentário para mais pessoas, o que gera mais respostas, o que gera mais raiva, o que gera mais engajamento. Isso é chamado de isca de raiva. E está em todo lugar. Posts políticos projetados para dividir. Opiniões controversas projetadas para provocar. Cultura de indignação projetada para mantê-lo emocionalmente ativado. E toda vez que você se engaja, você está sendo cultivado. Sua energia emocional está sendo colhida e convertida em receita publicitária. Carnegie não teve que lidar com hordas do Twitter, ou trolls do Instagram ou discussões do Facebook. Mas o princípio permanece exatamente o mesmo. Não alimente a máquina. Não dê seu poder a sistemas projetados para drená-lo. O movimento mais forte que você pode fazer online é observar sem se engajar, testemunhar sem reagir, rolar peste provocação como se não existisse. Aqui está um desafio que transformará sua vida se você realmente fizer. Pelos próximos 7 dias, não discuta online. Nem uma vez. Alguém diz algo com que você discorda? Role para baixo. Alguém ataca sua opinião? Não defenda. Alguém posta isca de raiva projetada para provocar? Ignore completamente. E no final desses 7 dias, avalie seu estado mental. Note quanta energia você de repente tem. Note o quanto seu pensamento se torna mais claro. Note quanto mais tempo você tem para coisas que realmente importam. Isso não é evitação. Isso não é fraqueza. Isso é discernimento. Isso é entender que nem toda batalha vale a pena lutar, que nem todo comentário merece uma resposta, que nem toda provocação requer engajamento. Carnegie construiu um império enquanto outros argumentavam. Você pode construir sua vida enquanto outros rolam a tela. Agora vamos falar sobre silêncio em relacionamentos, porque é aqui que a maioria das pessoas luta. Nos ensinaram que comunicação é sempre a resposta, que você deve sempre expressar como se sente, que silêncio em um relacionamento é tóxico. E embora a comunicação aberta seja importante, há uma diferença massiva entre diálogo produtivo e despejo emocional. Carnegie aplicou silêncio estrategicamente em seus relacionamentos pessoais também, não como punição,
não como manipulação, mas como uma ferramenta para clareza e desescalada. Quando sua esposa Louise estava chateada, ele não tentava imediatamente consertar. Não se defendia. Não explicava sua posição. Ele ouvia, esperava, dava espaço para a emoção se acalmar. A maioria das discussões em relacionamentos não são realmente sobre o problema sendo discutido. São sobre transbordamento emocional. Alguém está estressado, cansado, sobrecarregado e explode. O tópico é irrelevante. Pode ser a louça, a agenda, um comentário que foi feito, dinheiro, planos, qualquer coisa. O tópico é apenas o gatilho. Não é o problema real. E se você se engaja com o gatilho, se você discute sobre o problema superficial, você perde o problema mais profundo. O silêncio permite que você veja abaixo da superfície. Permite que seu parceiro exaure a tempestade emocional e chegue à preocupação real por baixo. E uma vez que a preocupação real está visível, uma vez que a necessidade real é expressa, você pode abordá-la adequadamente. Mas se você reage à tempestade, se você luta fogo com fogo, você apenas cria mais clima, mais caos, mais dano. Aqui está uma técnica prática para relacionamentos. Quando surge conflito, antes de falar, pergunte a si mesmo uma questão. Estou prestes a responder ou estou prestes a reagir? Uma resposta é pensada. Considera a outra pessoa. Busca resolução. Constrói conexão. Uma reação é impulsiva. Defende você mesmo. Busca vencer. Danifica a conexão. E aqui está a verdade que a maioria das pessoas aprende tarde demais. Em relacionamentos, vencer uma discussão significa perder o relacionamento. Toda vez que você prova que está certo às custas da dignidade do seu parceiro, você vence a batalha, mas perde a guerra. O casamento de Carnegie com Louise durou décadas, não porque era perfeito, não porque eles nunca discordavam, mas porque ele entendeu que algumas batalhas não valem a pena lutar, que alguns comentários não precisam ser abordados, que alguns silêncios são mais amorosos que palavras. Deixe-me dar um exemplo específico. Houve um período na vida de Carnegie quando ele estava viajando constantemente por negócios. Meses longe de casa. Louise estava frustrada. Ela se sentia abandonada. Sentia que o negócio importava mais do que ela. E um dia, quando Carnegie retornou de uma viagem particularmente longa, ela o confrontou. Ela listou tudo o que estava sentindo. A solidão, o ressentimento, a raiva. O instinto de Carnegie, como a maioria dos homens, era se defender, explicar por que a viagem era necessária, justificar suas escolhas, argumentar que estava construindo um futuro para ambos. Mas ele não o fez. Ele se sentou, olhou para ela e disse: "Você está certa, e eu sinto muito." Só isso. Sem justificativa, sem defesa, apenas reconhecimento. Louise disse mais tarde que aquele momento mudou o casamento deles. Não porque a viagem parou, não parou, mas porque ela se sentiu ouvida, sentiu-se valorizada, sentiu que suas emoções importavam mais que o ego dele. E isso criou espaço para eles realmente resolverem o problema juntos, ao invés de lutar sobre ele. Esse é o poder do silêncio estratégico em relacionamentos. Não é sobre ser passivo. Não é sobre aceitar desrespeito. É sobre criar espaço para conexão real ao invés de postura defensiva. Agora vamos falar sobre silêncio na sua carreira. Nos negócios. Em ambientes profissionais onde dominância e assertividade são frequentemente confundidas com competência, como o silêncio te dá uma vantagem ali? A fortuna inteira de Carnegie foi construída sobre esse princípio. Ele raramente falava em reuniões a menos que tivesse algo definitivo a dizer. Ele deixaria outros apresentarem suas ideias. Deixaria outros argumentarem suas posições. Deixaria outros revelarem seu pensamento, suas estratégias, suas preocupações. E então, apenas depois que todos haviam se exaurido, depois que toda a informação estava na mesa, ele falaria. E porque ele falava tão raramente, quando falava, as pessoas ouviam com atenção completa. Esta é uma arte perdida na cultura de negócios moderna. A maioria das pessoas pensa que precisa dominar toda a conversa para provar seu valor. Pensam que precisam ser a voz mais alta na sala para serem respeitadas. Pensam que silêncio as tornará invisíveis. Mas o oposto é verdade. A pessoa que fala menos, mas diz mais, carrega mais peso. A pessoa que ouve mais do que fala, reúne mais inteligência. A pessoa que observa antes de agir, toma melhores decisões. Em negociações, o silêncio é devastadoramente eficaz.
Aqui está uma técnica que Carnegie usou que você pode aplicar imediatamente. Depois de fazer uma oferta, cale-se. Não justifique. Não explique. Não preencha o silêncio com conversa nervosa. Apenas faça sua oferta claramente, depois pare de falar. E espere. E quem falar primeiro depois disso, perde. Por quê? Porque naquele silêncio, a pressão aumenta exponencialmente. A mente da outra parte começa a correr. Eles estão considerando? Estão ofendidos? Devo baixar meu preço? Devo adoçar o acordo? Devo explicar mais? E frequentemente, eles começarão a negociar contra si mesmos. Começarão a oferecer concessões que você nunca pediu. Começarão a revelar sua verdadeira posição e suas restrições reais. Carnegie uma vez sentou em uma negociação por mais de 3 minutos sem dizer uma palavra depois de fazer sua oferta. 3 minutos de silêncio completo e ininterrupto. A outra parte não conseguiu lidar com isso. Eles começaram a falar, começaram a justificar, começaram a baixar suas demandas. E Carnegie não disse uma única palavra. Ele apenas esperou. E ele venceu. Você pode fazer o mesmo. Em negociações salariais, em acordos comerciais, em qualquer situação onde termos estão sendo discutidos. Faça sua posição clara e forte. Depois, fique em silêncio. Deixe o desconforto trabalhar a seu favor. Deixe a outra pessoa preencher o vazio. E observe com que frequência elas negociam contra si mesmas apenas para escapar da tensão. Aqui está outra camada que a maioria das pessoas perde. O silêncio também te protege de dizer algo de que se arrependerá. Quantos acordos foram perdidos porque alguém falou demais? Quantos empregos? Quantos relacionamentos? Quantas oportunidades desapareceram porque alguém não conseguia parar de explicar, justificar, compartilhar demais? Carnegie tinha uma regra pessoal que o salvou inúmeras vezes. Nunca tome uma decisão importante no momento. Nunca se comprometa com nada significativo sem dormir sobre isso. Sempre dê a si mesmo 24 horas de silêncio antes de dizer sim ou não a algo importante. E aquela regra simples, aquela pausa minúscula, o salvou de erros que teriam custado milhões. Porque emoções nublam julgamento, pressão distorce clareza, empolgação cria cegueira. Mas silêncio, espaço, tempo, estes restauram perspectiva. Eles permitem que você veja o que não podia ver quando estava preso no momento. Vamos ainda mais fundo em algo que a maioria das pessoas nunca considera. Silêncio como uma forma de autorrespeito. Toda vez que você se recusa a discutir com alguém abaixo dos seus padrões, você honra a si mesmo. Toda vez que você se recusa a se explicar para pessoas que não entenderão de qualquer forma, você protege sua energia. Toda vez que você se afasta do caos ao invés de se engajar com ele, você demonstra que sua paz é mais valiosa que a opinião deles. Isso não é arrogância. Isso não é superioridade. Isso é estabelecimento de limites. Isso é entender que nem todos merecem acesso a você. Nem todos ganham o direito à sua atenção, seu tempo, sua energia, sua explicação. E no momento em que você realmente internaliza isso, você para de desperdiçar sua vida com pessoas e situações que te drenam. Carnegie era extremamente seletivo sobre com quem passava tempo. Ele não comparecia a todo evento social para o qual era convidado. Não aceitava toda proposta comercial. Não se engajava com todo crítico ou competidor. Ele construiu um círculo pequeno e restrito de conselheiros, mentores e parceiros confiáveis, e ignorou quase todos os outros. E aquele foco implacável, aquela proteção de sua atenção e energia, permitiu que ele realizasse em uma vida o que a maioria das pessoas não conseguiria realizar em 3. Você tem a mesma escolha disponível para você agora mesmo. Você pode passar sua vida tentando agradar a todos, ou pode construir algo significativo. Pode se engajar com toda distração, ou pode proteger seu foco como se fosse o recurso mais valioso que você tem, porque é. Pode reagir a toda provocação, ou pode se mover em silêncio em direção às suas metas com precisão laser. Mas você não pode fazer ambos. A escolha é binária, e é sua para fazer. Aqui está a verdade final, e é para isso que tudo tem construído. Você não precisa se provar, não precisa reagir a tudo, não precisa de aprovação para ser poderoso, não precisa de validação para seguir em frente, não precisa de permissão para proteger sua paz. A maior lição de Andrew Carnegie não foi sobre dinheiro, não foi sobre estratégia de negócios, não foi sobre aço ou indústria ou acumular riqueza.
Sua maior lição foi sobre autocomando, sobre dominar a única coisa que a maioria das pessoas nunca controla em suas vidas inteiras: a si mesmas. E uma vez que você domina isso, uma vez que você desenvolve a capacidade inabalável de permanecer calmo quando todos ao seu redor estão perdendo a cabeça, uma vez que você pode sentar em silêncio completo enquanto o caos grita por sua atenção e não a consegue, você se torna intocável. Não invencível, não perfeito, mas intocável. Nenhum insulto pode te abalar porque você não está procurando validação de pessoas que não importam. Nenhum caos pode te controlar porque você aprendeu a criar sua própria estabilidade interna, que não depende de circunstâncias externas. Nenhum ruído pode te distrair porque você se treinou para filtrar implacavelmente e focar absolutamente. Silêncio não é vazio, não é fraqueza, não é passividade ou rendição. Silêncio é força concentrada, é poder contido, é a recusa de ser puxado para batalhas que não servem sua missão. É a disciplina de observar ao invés de reagir. É a sabedoria de saber que a maioria das coisas não requer sua resposta, sua defesa, sua explicação, sua participação. Carnegie viveu esse princípio todos os dias. Ele provou que funciona ao longo de décadas. Ele construiu um império sobre isso. E então, no que pode ser seu movimento mais poderoso de todos, ele doou a maior parte daquele império. Ele passou a segunda metade de sua vida em filantropia, construindo bibliotecas, financiando educação, criando instituições que o sobreviveriam por séculos. Por quê? Porque ele entendeu algo ainda mais profundo que autocomando. Ele entendeu que legado não é sobre o que você acumula, é sobre o que você deixa para trás. É sobre o exemplo que você estabelece. E o maior exemplo que você pode estabelecer é mostrar o que é possível quando você se recusa a ser controlado por qualquer coisa fora de si mesmo. Então aqui está meu desafio final para você. E quero que você leve isso a sério. Pelos próximos 30 dias, pratique silêncio estratégico. Quando alguém tentar te provocar, conte até 10 e não reaja. Quando alguém te criticar injustamente, não se defenda. Quando alguém tentar te puxar para seu drama, seu caos, sua batalha sem sentido, afaste-se sem explicação. E no final desses 30 dias, sente-se e avalie sua vida honestamente. Olhe para seus níveis de estresse, olhe para sua produtividade. Olhe para sua clareza mental, olhe para seus relacionamentos, olhe para sua energia. Olhe para o que você realmente realizou ao invés do que discutiu, e você verá exatamente o que Carnegie viu há mais de um século. Que silêncio não é fraqueza, que não reação não é passividade, que retirada estratégica não é rendição. Você verá que o silêncio é a forma última de poder disponível aos seres humanos, porque tudo externo pode ser tirado de você: seu dinheiro, seu status, sua reputação, suas posses, tudo. Mas ninguém pode tirar sua capacidade de permanecer calmo. Ninguém pode tirar sua capacidade de escolher sua resposta. Ninguém pode tirar seu poder de simplesmente não reagir. Isso é seu. Sempre. Sob todas as circunstâncias, em toda situação. E uma vez que você reivindica isso, uma vez que você possui completamente, você se torna perigoso da melhor maneira possível. Não perigoso para os outros, perigoso para a mediocridade, perigoso para a limitação, perigoso para toda força que tenta te manter reativo, distraído e pequeno. Se esta mensagem ressoou com você, se você sentiu algo mudar enquanto assistia isso, compartilhe. Não por mim, não pelo algoritmo, mas por alguém em sua vida que está se afogando em reação, alguém que está exausto de batalhas constantes que não importam, alguém que precisa de permissão para parar de se engajar com tudo e todos, alguém que precisa ouvir que silêncio é uma opção, que eles não precisam lutar toda a luta, que paz não é apenas possível, mas poderosa. Inscreva-se neste canal se você quer mais deste nível de conteúdo. Porque não fazemos motivação superficial aqui, não fazemos platitudes vazias ou bobagem para se sentir bem. Este é trabalho profundo. Este é o tipo de sabedoria antiga combinada com psicologia moderna que realmente muda vidas quando você aplica. E se você chegou até o final deste vídeo, você é exatamente o tipo de pessoa que vai aplicar. Você não estaria ainda aqui se não estivesse pronto. A maioria das pessoas clicou fora nos primeiros 2 minutos, mas você ficou. Isso me diz algo sobre você. Você não está procurando respostas fáceis, não está procurando atalhos.
Está procurando maestria, e maestria requer exatamente o que temos falado: disciplina, foco, autocomando e silêncio. Lembre-se disso quando você voltar ao mundo. O mundo vai tentar te provocar todos os dias. Vai te testar constantemente. Vai desafiar sua paz. Vai tentar te puxar para caos, drama, reação e ruído. E a maioria das pessoas vai falhar nesse teste toda vez. Elas vão reagir, vão se defender, vão se engajar, vão entregar seu poder sem nem perceber. E vão ficar exatamente onde estão. Mas você não é mais a maioria das pessoas. Você é alguém que entende que silêncio é poder, que quietude é força, que a capacidade de permanecer imóvel, inabalável e incontrolado é a vantagem competitiva última em um mundo cheio de pessoas reativas, emocionais e caóticas. Andrew Carnegie provou isso. Marco Aurélio provou isso. Lincoln provou isso. A história validou isso através de séculos e culturas, e agora é sua vez de viver isso. Mova-se em silêncio. Construa em silêncio. Suba em silêncio. Melhore em silêncio. Transforme-se em silêncio. E quando o mundo finalmente notar, quando as pessoas finalmente perguntarem como você fez, como você mudou, como você cresceu tanto, deixe seus resultados serem a única explicação que você precisa dar. Porque poder não se explica, não se justifica, não se defende. Ele simplesmente é. E você